Mas tu desejas, Filoteia, que eu te leve mais adiante na humildade, pois o que até aqui disse parece mais prudência do que humildade. Por conseguinte, agora passo adiante. Muitos não querem nem se atrever a pensar e considerar as graças que Deus lhes fez em particular, com receio de que os avassale e domine a vanglória e complacência, e nisso com certeza se enganam, porque, como diz o grande doutor Angélico, o verdadeiro meio de se conseguir o amor de Deus é a consideração dos seus benefícios, e por isso, quanto mais os conhecemos, tanto mais e melhor o amaremos. E como os benefícios particulares movem mais poderosamente que os comuns, também devem ser considerados mais atenta e ponderadamente. Por certo, que nada pode humilhar-nos tanto diante da misericórdia de Deus como a multidão dos seus benefícios, e nada pode humilhar-nos tanto diante da sua justiça como a multidão das nossas maldades. Consideremos o que ele fez por nós e o que nós temos feito contra ele, como consideramos em detalhe os nossos pecados. Consideremos também em detalhe as suas graças. Não havemos de recear que o conhecimento do que ele nos outorgou nos encha de vaidade, uma vez que atentemos nesta verdade, de que o que em nós há de bom não é nosso. Ai de nós, pois então as bestas deixam de ser torpes e imundas, só porque vão carregadas com os móveis preciosos e perfumados do príncipe? Que temos nós de bom que não tenhamos recebido? E se o recebemos, por que queremos ensoberbecer-nos? Pelo contrário, a viva consideração das graças recebidas torna-nos mais humildes, porque o conhecimento dá origem ao reconhecimento. Mas se, vendo as graças que Deus nos fez, viesse inquietar-nos uma certa sombra de vaidade, será remédio infalível recorrer à consideração das nossas ingratidões, das nossas imperfeições, das nossas misérias. Pois se considerarmos que o que temos feito, quando Deus não estava conosco, conheceremos claramente que o que fazemos, quando está conosco, não é obra da nossa lavra, nem da nossa colheita. Gozamos realmente com isso e rejubilamos com os bens que há em nós, mas havemos de glorificar somente a Deus, porque de tudo é o autor. Assim, a Santíssima Virgem confessa que Deus lhes fez coisas muito grandes, mas não é senão para com isso se humilhar e glorificar a Deus. A minha alma, diz ela, engrandece ao Senhor, porque operou em mim grandes coisas. Nós, pelo contrário, dizemos muitas vezes que não somos nada, que somos a própria miséria e escória do mundo, mas ficaríamos bem melindrados se nos pegassem na palavra e nos apresentassem ao público tais como os dizemos. Pelo contrário, fazemos menção de fugir e de nos ocultar, para que os outros corram em nosso encalço e nos procurem. Fingimos querer ser os últimos e ficar assentados debaixo dos pés das mesas, mas é com o intuito de que nos levem mais vantajosamente para a cabeceira. A verdadeira humildade não faz cara de o ser, e diz até muito poucas palavras sobre humildade, porque não só deseja ocultar as outras virtudes, mas também é principalmente ocultar-se a si mesma. E se lhe fosse possível mentir, fingir ou escandalizar o próximo, teria gestos de arrogância e alvidez, com o único objetivo de se encobrir debaixo dela, e assim viver de todo desconhecida e oculta. Portanto, Filoteia, é este o meu parecer. Ou não digamos palavras de humildade, ou digamo-las com verdadeiro sentimento interior, conforme ao que interiormente pronunciamos. Nunca baixemos os olhos sem humilhar o coração. Não demos a entender o que queremos ser os últimos, quando de bom grado quereríamos ser os primeiros. Tendo esta regra por tão geral, que não admito para que ela nenhuma exceção. Só acrescentarei que a cortesia exige algumas vezes que demos a preferência aos que, com certeza, a não hão de acreditar. E, contudo, isto não é hipocrisia, nem falsa humildade, porque então oferecer a preferência é um princípio de distinção,
E já que não podemos dá-la inteira, não fazemos mal em dar-lhes o princípio. O mesmo digo de algumas palavras de cortesia e respeito, que em rigor não parecem verdadeiras, mas são no bastante, uma vez que o coração de quem as pronuncia tem uma verdadeira intenção de honrar e respeitar o indivíduo a quem se dirigem. Porque, embora as palavras signifiquem com algum excesso o que dizemos, não fazemos mal em empregá-las quando o costume o requer. Eu, porém, quisera que as palavras concordassem o mais possível com os nossos afetos, para seguir em tudo e por tudo a singeleza e candura cordial. O homem verdadeiramente humilde antes quer que outrem diga dele que é miserável, que nada vale, do que dizê-lo ele de si próprio. E se sabe que os outros o dizem, não o contradiz, mas conforma-se fielmente. Alegra-se de que outros sigam a sua opinião. Muitos dizem que não são dignos de ter oração mental e deixam-na para os perfeitos. Outros asseguram que não se atrevem a comungar com frequência, porque não estão bastante puros. Outros que receiam, se professam a devoção, desonrá-la com a sua grande miséria e fragilidade. E outros recusam empregar os seus talentos no serviço de Deus e do próximo, porque dizem que conhecem a sua fraqueza e temem ensoberbecer-se, sendo instrumentos de algum bem, e perder-se a si mesmos, esclarecendo os outros. Tudo isto não passa de um artifício e de uma espécie de humildade, não somente falsa, mas até maligna, com o que querem ocultar e sutilmente censurar as coisas de Deus, ou pelo menos encobrir com um pretexto de humildade o amor próprio, da sua opinião, do seu feitio e da sua preguiça. Pede a Deus um sinal em cima do céu ou embaixo no profundo mar, diz o profeta ao desaventurado Acás. E este respondeu: Não, eu não o pedirei, e não tentarei o Senhor. Oh, que malvado! Finge grande reverência a Deus e sobre o coro de humildade. Escusa-se a aspirar a graça de que a sua divina bondade o convida. Mas ele não vê que, quando Deus nos quer brindar com alguma graça, é orgulho recusar, que os dons de Deus nos obrigam a recebê-lo. E que é humildade obedecer e seguir com a maior presteza possível os seus desejos? Ora, o desejo de Deus é que nós sejamos perfeitos, unindo-nos a Ele e imitando-o o melhor que pudermos. O soberbo que se fia em si mesmo tem bem ocasião para nada ousar empreender, mas o humilde é tanto mais corajoso, quanto mais impotente se reconhece e, na medida em que se tem como mal miserável, se torna mais ousado, porque deposita toda a sua confiança em Deus, que se compraz em engrandecer a sua onipotência na nossa fraqueza, e em elevar a sua misericórdia sobre a nossa miséria. É, pois, preciso empreender humilde e santamente tudo o que é julgado próprio para o nosso adiantamento por aqueles que guiam e dirigem as nossas almas. Pensar que se sabe o que não se sabe é loucura manifesta. Querer fazer de sábio naquilo que sabemos perfeitamente que desconhecemos é vaidade intolerável. Eu, pelo menos, não quisera mostrar-me entendido nem mesmo naquilo que sei, como pelo contrário também não gostaria de que me tenham por ignorante. Quando a caridade o exige, é preciso comunicar franca e suavemente com o próximo, não somente no que lhe é necessário para a sua instrução, mas igualmente no que lhe é útil para a sua consolação, porque é a humildade que oculta e encobre as virtudes para as conservar. Fala-as, contudo, a padecer, quando a caridade o manda, para as aumentar, engrandecer e aperfeiçoar. E nisto parece-se com esta árvore de ilhas de tílios, que de noite se esconde e tem fechadas as belas flores encarnadas, e não as abre senão ao nascer do sol, de sorte que os habitantes daquela terra dizem que essas flores dormem de noite. Porque assim, a humildade encobre e oculta todas as nossas virtudes e perfeições humanas, e nunca as faz aparecer senão por amor da caridade, que sendo uma virtude não humana, mas celeste, não natural, mas divina, é o verdadeiro sol das virtudes, sobre as quais deve sempre
estender o seu domínio. E é por isso que a humildade que contraria a caridade é sem dúvida falsa. Eu não quisera fazer papel de louco nem de prudente, porque se a humildade me impede de fazer de prudente a simplicidade e a franqueza, também me impede de fazer de louco. E se a vaidade é contrária à humildade, o artifício, a afetação e a dissimulação são contrárias à candura e simplicidade. E se alguns grandes servos de Deus se fingiram loucos para se tornarem mais abjetos perante o mundo, devemos admirá-los e não imitá-los, porque eles tiveram para chegar a esse excesso motivos tão particulares e extraordinários, que ninguém deve tirar daí nenhuma regra nem consequência para si. Assim, quando Davi dançou e saltou diante da arca da aliança, um pouco mais do que demandava sua majestade e decoro, não é porque ele quisesse aparentar de louco, mas com toda a simplicidade e sem artifício. Ele fazia esses movimentos exteriores em conformidade com a extraordinária e desmesurada alegria que sentia em seu coração. É verdade que, quando Micol, sua mulher, lhe o criticou, como se fosse uma loucura se tratasse, não se mostrou sentido por se ver desprezado, antes perseverando na singeleza e verdadeira representação do seu gozo. Deu provas de que se comprazia em receber pelo seu Deus algum desprezo, e em vista disso, digo-te que se te julgam desprezível, abjeta ou louca, porque és verdadeira e singelamente devota, a humildade fará com que regozijes com esta feliz humilhação, cuja causa não nasce de ti, mas dos que te desprezam.